Metalurgia da soldagem. InfoSolda, o portal brasileiro da soldagem. Produzido por Luiz Gimeno Júnior e Guilherme Batista Gregório. Particularidades inerentes aos aços carbono. Os aços carbono são ligas de ferro e carbono com quantidades de carbono inferior a 0,5%, contendo quantidade pequenas e variáveis de manganês, fósforo, enxofre e silício. As propriedades e a soldabilidade destes aços dependem fundamentalmente da percentagem de carbono contida, embora sofram influência dos demais elementos, assim como dos ciclos térmicos envolvidos. Então, existem ainda vários outros tipos de aços carbono, tais como aço de alto carbono, aço rápidos, aços de ferramenta, entre outros. Entretanto, trataremos aqui somente daqueles aços mais usados nas construções soldadas. Classificação dos aços carbono. Aços carbonos manganês. Aços carbono manganês podem ser classificados entre três tipos gerais. Aços carbonos manganês. Composição química do carbono 0,18%, o manganês é de 0,90%, o silício é de 0,1% em alguns aços. Limite de resistência entre 32 a 38 kg força. Limite de escoamento entre 15 a 22 kg força por metro quadrado. Características de fabricação: aços não acalmados, não desoxidados ou semi-acalmados. Aplicação: os aços de baixo carbono são materiais fáceis de serem trabalhados a frio e muito fáceis de serem soldados. Aços carbono manganês de médio carbono. Composição química 0,18% a 0,28% de carbono, 1% de manganês, 0,1% de silício em alguns aços. Limite de resistência de 42 a 49 kg/força metro quadrado. Limite de escoamento entre 23 a 27 kg/força metro quadrado. Características de fabricação: aços acalmados ou semi-acalmados de grãos grossos. Aplicação: os aços de médio carbono são fáceis de serem soldados, mas não tão fáceis de serem trabalhados a frio. São os materiais usados na grande maioria dos vasos de pressão e tubos de grande diâmetro, sendo preferidos pelo fato de terem maior resistência mecânica, são mais indicados para trabalhar em temperaturas mais elevadas. Aços carbono manganês para baixas temperaturas. Composição química 0,23% de carbono, geralmente. Manganês 1,10%. Limites de resistência e escoamento semelhantes aos aços de médio carbono. Características de fabricação: acalmados a Si ou ALA, que é silício ou alumínio. Acalmados a silício ou alumínio. Aplicação: serviços em baixa temperatura. A quantidade de manganês mais elevada é utilizada para compensar o decréscimo de carbono, mantendo os limites de resistência e escoamento do aço de médio carbono, mas melhorando a
tenacidade. Para melhorar o comportamento a baixas temperaturas, neste aço é usual a execução de tratamento térmico de normalização, grãos finos. Soldagem de ácido carbono. Geralmente, ácidos carbono contendo teor de carbono de 0,3% e de manganês de 1,6% podem ser soldados satisfatoriamente sem pré-aquecimento ou pós-aquecimento em espessuras inferiores a 25 milímetros. Entretanto, em ácidos carbono com teor de carbono maior com 0,2% de carbono e maior que 1% de manganês, deve-se especificar procedimentos de soldagem que resultam em baixos teores de hidrogênio dissolvidos na soldagem, ou seja, deve-se elaborar uma EPS. Quando a espessura da peça a ser soldada é maior que 25 milímetros, recomenda-se tomar precauções adicionais na soldagem, como pré-aquecimento, controle de temperatura, interface e tratamento térmico de alívio de tensões. Tais precauções visam evitar a fissuração que pode ocorrer na zona fundida e ou na zona afetada termicamente e a redução das propriedades mecânicas da junta soldada. Quando, além de grandes espessuras, o material possui teor elevado de carbono e manganês, as precauções com a soldagem devem-se incluir nos procedimentos de soldagem já mencionados. Cuidados que resultem em baixos teores de hidrogênio e pré-aquecimento. Então, é sempre necessário a limpeza da junta na etapa anterior à soldagem. O projeto da junta é especialmente importante na soldagem de grandes espessuras, já que afeta de modo relevante a quantidade, as deformações e o custo de soldagem. Particularidades inerentes aos aços de baixa liga e de média liga. Aços liga são todos os aços que possuem qualquer quantidade de outros elementos além dos que entram na composição do aço carbono comum, ou mesmo quando estes carbono, manganês, silício, fósforo, enxofre ultrapassam teores residuais denominados elementos de liga. Exemplo de elementos de liga são cromo, níquel, molibdênio, vanádio, nióbio, etc. Conforme a percentagem total de elementos de liga, 3 classes de aço liga. Aços de baixa liga, até 5% de elementos de liga. Aços de média liga, de 5 a 10% de elementos de liga. Aços de alta liga, mais de 10% de elemento de liga. Então, apresentados a seguir os aços de baixa e média liga mais utilizados na construção de soldagem. Aços de alta resistência e baixa liga, ARBL. Aços liga molibdênio e cromo-molibdênio. Aços níquel. Aços de alta resistência e baixa liga, ARBL. Essa categoria de aços se destaca por combinar resistência mecânica, tenacidade, trabalhabilidade e produção a baixo custo. Além disso, por possuírem baixos teores de carbono, até
0,36% de carbono favorecem a soldabilidade do material. Essa classe de aço possui baixos teores de elementos de liga, porém apresenta altos limites de resistência. Os elementos adicionados são cobre entre 0,2% a 0,5%, níquel a percentuais a metade dos percentuais de cobre, nióbio em mais ou menos 0,02%, nitrogênio 0,003% a 0,012% e vanádio até 0,12%. As várias combinações desses elementos promovem no material características bem atrativas para o uso em estruturas metálicas: resistência à corrosão atmosférica, aços patináveis, alta tenacidade conferida por grãos finos, aços de laminação controlada, endurecidos por precipitação, aços microgados, alta resistência e conformidade superior, aços dual plates, microestrutura ferrítica com pequenas regiões de martensita de alto carbono bem uniforme distribuídas. Aços liga molibdênio e cromo molibdênio. Os aços liga molibdênio e cromo molibdênio são aços contendo até 1% de molibdênio e até 9% de cromo como elementos de liga. São todos materiais magnéticos de estruturas ferríticas. Aços de liga molibdênio e cromo molibdênio. Aqui vemos as proporções de elementos de liga, por exemplo, 1/2 avos de molibdênio, 1 avo e 1/4 de cromo e 1/2 avos de molibdênio, 2 1/4 de cromo para 1 de molibdênio e assim sucessivamente. Ou seja, aqui vemos a representação em frações dos aços liga de molibdênio e cromo molibdênio. Aqui podemos ver o quê? Que o material pode ser subdividido em dois grupos, onde o aço contém até 2,12 avos por cento de cromo e o outro contém o quê? Mais de 2,12 avos por cento de cromo. Aços contendo até 2,12 avos por cento de cromo. Esses aços foram desenvolvidos especificamente para serviços em altas temperaturas, em que os esforços mecânicos forem elevados e a corrosividade do meio moderada. A aplicação desses aços liga é para tubulações de vapor. Aços contendo mais de 2 avos por cento de cromo. São aços específicos para serviços em temperaturas elevadas com esforços mecânicos moderados e alta corrosividade no meio. A aplicação desses aços liga é as tubulações, tubos de permutadores de calor e equipamentos de pequenos e médios porte em serviços com hidrocarbonetos em temperaturas acima de 250 graus Celsius. Aços níquel. Os aços contendo níquel como elementos de liga são os materiais específicos para serviços em baixas temperaturas. Quanto maior a percentagem de níquel, mais baixa também pode ser a temperatura de utilização do aço. Aqui vemos a parte onde os elementos de liga, em percentagem. Solda dos aços cromo molibdênio. Os aços liga cromo molibdênio são soldáveis pelos processos utilizados de soldagem.
ou seja, diversos processos. A característica de serem temperáveis ao ar requer precauções para evitar a fissuração pelo hidrogênio. No desenvolvimento destes procedimentos, devem ser considerados a energia de soldagem, o controle do pré-aquecimento, o pós-aquecimento, a composição do metal de adição e os tratamentos térmicos após a soldagem. Na escolha do metal de adição, recomenda-se que o mesmo tenha uma composição química nominal compatível com a do metal de base, exceto no teor de carbono, que deve ser menor no metal de adição. Quando aço cromo-molibdênio de diferentes composições têm que ser soldados, pode-se utilizar a composição que contenha mais elementos de liga no metal de adição, cuja composição seja igual ou superior à média do teor de cromo dos metais de base. Ou seja, quando você vai fazer um parâmetro para poder executar um processo de soldagem de matérias dissimilares, mas com os mesmos elementos de liga, você pega com maior composição química, ou maior que o que tem maior composição química para poder executar a soldagem, geralmente. Exemplo, um aço com 1/4% de cromo e 1/2% de molibdênio, com um aço contendo 1/2% de cromo e 1/2% de molibdênio, pode-se utilizar o metal de adição com 1/4% de cromo e 1/2% de molibdênio. Costuma-se utilizar metais de adição de aço inoxidável austenítico, principalmente em casos de reparo em que a solda não pode sofrer tratamento térmico após a soldagem. O metal de adição de aço inoxidável austenítico tem uma excelente ductilidade e absorve as tensões de contração, além de reduzir a possibilidade de fissuração pelo hidrogênio e mantê-lo solubilizado, uma vez que ele tem alta solubilidade na austenita. As condições de trabalho cíclicos ou em temperaturas que permitam a difusão do hidrogênio para o metal de base, não se recomenda a utilização de metal de adição de aço inoxidável austenítico, pois as diferenças entre os coeficientes de expansão térmica e as composições químicas entre o aço inoxidável austenítico e o aço liga cromo-molibdênio são bastante significativas. Particularidades inerentes aos aços de alta liga. Os aços inoxidáveis têm como principal característica a elevada resistência à corrosão, mesmo em ambientes de alta temperatura ou em temperaturas muito baixas, devido à presença de cromo encontrado a partir de 11% nesses aços. O cromo em contato com o oxigênio permite a formação de uma película fina de óxido de cromo sobre a superfície do aço, a qual é impermeável e insolúvel em
meio corrosivos usuais, por ser fina, cerca de 100 angstroms, permitindo que o material continue a apresentar o seu brilho característico. Classificação dos aços inoxidáveis: aços inoxidáveis austeníticos, aços inoxidáveis ferríticos e aços inoxidáveis martensíticos. Aços inoxidáveis austeníticos: os aços inoxidáveis austeníticos contêm 16 a 26% de cromo, 6 a 22% de níquel, além de, eventualmente, outros elementos de liga. Algumas composições químicas de aços inoxidáveis austeníticos estão mostradas no quadro 2. Aços inoxidáveis austeníticos são os mais resistentes à corrosão dos três grupos. Pertencem à série AZ3XX, não podem ser tratados termicamente, possuem ótima solubilidade, não são magnéticos, possuem grande ductilidade e elevado coeficiente de dilatação térmica, se comparado com os aços de estrutura ferrítica. Quadro 2. Composição química de aços inoxidáveis. Aqui vemos o processo, né? Aqui, no caso, o processo seria o tipo de aço, né? Um 304, um 309, 310. E aqui o processo de soldagem, que aí aqui no caso seriam os elementos químicos do material. Ácidos inoxidáveis ferríticos. Os principais elementos de liga desses ácidos variam entre 11% e 30% de cromo e contêm teor igual ou inferior a 0,3% de carbono, além de outros elementos presentes em suas composições químicas. Ácidos inoxidáveis ferríticos. Pertence à série AZ4XX. Sua estrutura é essencial ferrítica CCC do tipo ferro alfa, sendo assim um material magnético. São relativamente baratos porque não contém níquel na sua composição química, mas a resistência à corrosão é menor que a dos austeníticos. Ácidos inoxidáveis ferríticos, baixa solubilidade, questão concernentes e crescimento de grãos extensivos durante a soldagem e precipitação de fase deleterial. Utiliza-se eletrodo de inoxidável austenítico. Não podem ser tratados termicamente. Aços inoxidáveis martensíticos. Esses ácidos inoxidáveis têm em média de 12 a 17% de cromo e baixo teor de carbono. A maioria não contém níquel, porém alguns deles contêm pequenas porcentagens desse metal. Ácidos inoxidáveis martensíticos. Pertence à série AZ 4XX, magnéticos e endurecidos por têmpera, maior resistência mecânica e dureza, baixa solubilidade, suscetibilidade de fissuração durante a soldagem. Usa-se eletrodo inoxidável austenítico, baixa resistência à corrosão comparado com os ferríticos e austeníticos. Quadro 3. Aqui vemos a nomenclatura do aço, né, que é um AZ405, AZ410S, sua composição química, segundo o quadro 3. Diagrama de Schaeffer. O diagrama de Schaeffer, feito para previsão das fases metalúrgicas de uma junta soldada e conhecimento prévio das propriedades de um metal de solda na soldagem de aços inoxidáveis, ajudando na escolha do processo mais adequado para a execução da soldagem, na previsão e
prevenção de possíveis problemas que podem ocorrer, bem como na determinação dos consumíveis adequados e dos tratamentos térmicos necessários. A previsão das estruturas formadas no metal de solda é feita por este diagrama, pelo cálculo do cromo e do níquel equivalente, eixo horizontal e eixo vertical, respectivamente, do metal base e do metal de adição. Cromo equivalente: a soma ponderada dos elementos alfagênios, formadores e estabilizadores da fase alfa, expressando sua influência de vários elementos químicos relativamente ao cromo. Scheffler o definiu como cromo equivalente. Aqui vemos a equação algébrica, né, do cromo equivalente, pegando a porcentagem de cromo, a porcentagem de silício, nióbio, entre outros elementos aqui, respectivamente. Níquel equivalente é definido como a soma do teor de níquel e dos elementos gama-gêmeos, formadores e estabilizadores da fase gama, multiplicados pelos fatores que expressam sua influência relativamente ao níquel. Aqui vemos sua equação representando no níquel equivalente, pegando seus elementos químicos, como manganês, níquel, carbono. Diagrama de Scheffler. A parte mais importante do diagrama é a região austenoferrítica, onde se encontram várias curvas que expressam o teor de ferrita na estrutura. Essas linhas são de grande utilidade. Região 1 abrange a região dos aços inoxidáveis ferríticos alto, cromo, com baixo teor de carbono. Nessa região, o problema é o crescimento irreversível dos grãos quando permanecem por muito tempo a temperatura maiores que 1150 graus Celsius. Região 2. Essa região abrange as estruturas martensíticas e parte das estruturas mistas martensítica, austenítica e martensítica ferríticas. Nesta região, o problema é a fissuração pelo hidrogênio. Região 3. Essa região engloba todas as composições de ligas que têm possibilidade de, após longo tempo de permanência em temperatura na faixa de 500 a 900 graus Celsius, dar aparecimento a uma fase chamada fase sigma, basicamente ferrita mais cromo, que tem como principal característica grande fragilidade à temperatura ambiente. A fase sigma, sendo formada basicamente por ferro e cromo, tem mais facilidade de se formar a partir da ferrita. Entretanto, ligas austeníticas também podem gerar fase sigma. Região 4. Essa região engloba basicamente as composições austeníticas. O problema que pode ocorrer nas soldagens de ligas cuja composição esteja neste campo é a fissuração a quente. Região central. Ao centro do diagrama existe uma região que não pertence a nenhum dos 4 campos. As composições químicas que pertencem a essa região indicam que a liga está praticamente livre de qualquer problema citado.
O objetivo é tentar fazer com que a composição química da zona fundida caia dentro dessa região. Esse procedimento não resolva a situação zona afetada termicamente. O objetivo é tentar fazer com que a composição química da zona fundida caia dentro dessa região. Esse procedimento não resolve a situação da zona afetada termicamente. Os parâmetros a controlar para a obtenção desse objetivo são basicamente a escolha do metal de adição, eletrodo ou fluxo, etc., e o controle da diluição, participação do metal de base, possível pela seleção apropriada dos parâmetros do procedimento de soldagem utilizado. Ainda que esse objetivo não seja atingido, o diagrama de Schaeffer fornece a indicação do problema principal a encontrar na zona de soldagem, possibilitando a prevenção ou correção necessária. Figura 32, diagrama de Schaeffer. Aqui vemos o diagrama de Schaeffer de acordo com a parte do cromo, né, que é a parte do cromo equivalente, ou seja, cada tipo de material tem um tipo de diagrama correspondente, vendo as suas fases. Por exemplo, aqui vemos a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Eles são respectivamente similares, ou seja, elas são parecidas. Aqui vemos o níquel equivalente, né? Dependendo da quantidade de níquel que tem, e a parte de cromo equivalente, a gente consegue calcular em que zona ele vai cair, assim vendo que tipo de defeito poderia ocorrer na parte de soldagem. Lembrando que é sempre preferencial ficar no centro do gráfico, assim não ocorrendo nenhum tipo de defeito, né, de soldagem. Como que a gente faz isso? A gente vai lá e calcula o tipo a composição química do metal de base e a composição química do metal de adição, tentando modificar para ele poder cair aqui no centro. Essa prática é muito utilizada quando você vai encomendar o seu próprio tipo de consumível. Eu vou soldar um tipo de material inoxidável, que nem é citado, né? Eu vou precisar de um consumível com quantidade X de elementos de liga, né? Assim ele cair no meio do diagrama, evitando pré e pós-aquecimento. Às vezes é possível, né? Temos que sempre fazer a mediação. A gente consegue ver aqui, que nessa parte aqui, ó, essa linha azul aqui, ela é a separação da região 3 com a região 4, e a parte amarela aqui é da região 1 com a região 3, né? Aqui a gente pode ver a separação também da região 2, onde no caso seria essa linha amarela aqui, né? E essa parte aqui é tudo a região 4, né? Aqui nesse caso aqui seria a parte onde se fica localizado o centro do diagrama, né? De acordo com o diagrama de Schaeffer de cromo equivalente. Todos os direitos reservados pelo livro Inspetor de Soldagem de 2012 do Senai da Bahia, Senai Minas Gerais, Senai Rio de Janeiro. Inspetor de Soldagem, publicação em consonância com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 2008.